Luffy, Zoro e Sanji ainda possuem um grande caminho a percorrer. Seus inimigos agora ficam cada vez mais fortes e eles precisam acompanhar tamanha força de alguma maneira. Então a gente vai listar, principalmente para esses três, qual é as próximas habilidades que eles podem aprender e que eles devem ter até o final de One Piece. Sabemos que até o momento nenhum dos três conseguiu aprimorar ou até mesmo utilizar as habilidades conquistadas no final da Guerra de Wano, quando eles lutaram contra os seus respectivos oponentes. Então agora pode ser um momento para a gente ver eles utilizando essas habilidades com maestria. A gente sabe que o Zoro conseguiu utilizar a Ema, porém faltou um certo controle ao utilizar ela, e caso a batalha se estendesse muito, ele iria perder, pois a Ema iria sugar toda a vitalidade dele. Sanji, por outro lado, conseguiu muito bem lidar com o seu corpo e vencer Queen com mais facilidade do que Zoro venceu King, porém, ainda assim, devem haver momentos em que ele precisa estender as habilidades do que apenas ter um exoesqueleto um pouco mais rígido do que o corpo dele. O momento em que ele usa o Haki do Armamento para aumentar a força das suas chamas é um pouco interessante e talvez a gente possa entender um pouco mais sobre o fator de linhagem do corpo dele nesse arco, já que possui ligação direta com Vegapunk. E principalmente Luffy, eu acho que vai ter também uma grande importância nesse arco por conta de sua Akuma no Mi, e sendo ela estudada por Vegapunk ou analisada por ele, vendo como funciona o fator de linhagem dessa Akuma no Mi específico, a gente pode entender diversos outros mecanismos dessas frutas tão especiais. Mas então vamos lá, parte a parte. Começando com o Sanji, que é o que possui a menor recompensa, e a gente vai falar um pouco dele nesse arco, já que tem toda a questão do fator de linhagem, do corpo dele, como funciona, como ele produz essas chamas, e eu acho que tudo isso vai ser entendido exatamente nesse momento, já que temos um antigo membro dos Mads, então a gente pode ter alguns motivos pelo qual o Sanji pode ter supostamente o DNA de um Lunarian. Claro, criar chamas do seu corpo é algo bastante curioso para quem não tem nem ao menos uma fruta, então isso a gente vai poder finalmente entender. Contando com o Haki das habilidades que ele possui, são basicamente os normais. Ele não possui o Haki do Rei, e infelizmente eu ainda acho que há uma possibilidade dele conseguir, porque isso é extremamente necessário para as lutas de mais alto nível, que é o que vai acontecer em One Piece. Mas também é difícil ver algo no Sanji que dê motivo para ele se tornar um usuário de Haki do Rei. Normalmente a gente sabe que tem que ter aquelas características do rei, aquele que quer conquistar tudo e que tem um sonho tão grande que faz ele receber aquela possibilidade de utilizar esse Haki. O seu Haki do Armamento, ele entre os outros personagens, né, mais fortes do bando, parece ser o mais fraco, no caso entre Luffy e Zoro, e o seu Haki da Observação é mais forte do que o de Zoro, porém parece estar um pouco atrás do de Luffy, já que o Luffy tem algumas características que mostram ter o Haki da Observação um pouco mais à frente. Essa habilidade é uma muito complexa e quando a gente for analisar ela de fato, a gente precisa entender o que ela é para entender como ela funciona em cada personagem. A gente não pode comparar, por exemplo, o Haki da Observação de Luffy com o Haki da Observação de Usopp, pois são características diferentes no próprio sistema do Haki da Observação. Mas é justamente sobre ele que o Sanji pode ter um aumento nas suas habilidades. O Haki que prevê o futuro é algo muito interessante e pode aumentar ainda mais as habilidades de Sanji em combate, principalmente com ele aprendendo a utilizar melhor o seu corpo e talvez ganhando novos upgrades, digamos assim, nesse exoesqueleto, ele consiga utilizar isso de uma maneira até mesmo melhor do que o Luffy, já que o Luffy tem uma certa quantidade que ele pode prever o futuro e essa quantidade acaba esbarrando na capacidade do quanto ele usa o Haki da Observação. Lembrando que quanto mais o usuário usa, quanto mais ele tem afinidade com aquele Haki, melhor ele acaba se tornando nele. Então, se formos pensar na habilidade que pode fazer o Sanji aumentar o seu poder, aumentar o seu nível, a primeira que a gente tem em mente é, obviamente,
o Haki que prevê o futuro, já que ele conseguiria misturar isso com a sua velocidade, com o seu estilo de luta e poderia melhorar ainda mais suas capacidades com relação ao seu exoesqueleto. Se isso se expandir um pouco mais, já que a gente via que os irmãos do Sanji eram capazes de fazer bastante coisa, então se ele realmente conseguir ampliar as habilidades desse fator de linhagem dele diferente de um ser humano, ele conseguiria utilizar ainda melhor esse Haki da observação avançado. Uma outra possibilidade, novamente, é aprender o Haki do rei e conseguir imbuir ele nas suas habilidades, porém eu acho que isso é um pouco longe do que ele é capaz agora, principalmente se a gente for levar em conta o quanto o Sanji tem de ambição. A ambição dele não é levada a conquistar algo, mas sim em ver algo que supostamente não existe mais no mundo, e isso é um sonho que não requer ser um rei para isso, pelo menos não requer que você seja melhor em algo e talvez apenas que você destrua a headline, mas isso é outra coisa, né? E uma possibilidade, principalmente agora, também com o seu Haki do armamento um pouco melhorado e com mais capacidades de utilizar as chamas por conta da resistência do corpo dele, ele pode acabar aprendendo a usar o Haki do armamento avançado, que consegue destruir as partes interiores de um corpo. Isso é uma habilidade que foi muito bem introduzida e que é algo que é uma ferramenta de luta muito importante, principalmente quando a gente tem homens no mundo de One Piece, até mesmo mulheres, se a gente for pensar na Big Mom, que são muito acima do comum em questão de resistência, principalmente com o bando do Barba Negra coletando mais e mais Akumas no Mi, talvez até mesmo de animais diferentes e que sejam sagrados, lendários, enfim. Ter uma maneira de passar essa resistência desses animais, dessas frutas, pode ser algo muito importante para o Sanji. Então eu acho que essas são as 3 habilidades que ele pode receber. Eu acho que em questão dos 3 personagens, ele é o que mais tem possibilidade de ser trabalhado, sendo que eu acho que é meio lógico ele acabar aprendendo a ver um pouco no futuro. Porém, como eu gostaria de ver lutas do Sanji mais bem trabalhadas, eu gostaria bastante de que ele fosse mostrado conseguindo utilizar pelo menos o Haki do armamento avançado. Já o Zoro, em contraparte, possui um Haki do armamento melhor, acabou despertando o Haki do rei, conseguindo utilizar ele avançado, por mais que seja uma mistura ali das capacidades dele e da força da Emma, e possuindo um Haki da observação, digamos que mediana ali, não tem nenhuma característica que a gente olhe e fala que é realmente algo diferenciado. Ele possui uma das maiores linhas de evolução em One Piece, já que é o maior espadachim que a gente vai ver durante toda a série, então ele precisa chegar num nível muito alto. Dito isto, o maior problema dele hoje é a Emma. Sua espada não ser controlada por ele é algo muito complexo e que acaba reduzindo as capacidades dele. Ele precisa conseguir controlar Emma para depois pensar em ficar mais forte com relação a Haki. Porque se a Emma suga toda a energia dele, não existe luta a longo prazo. Ele teria que vencer a luta num curto período de tempo. E isso pode ser extremamente prejudicial, lembrando que a gente está indo para o momento final da obra, então todos os inimigos vão estar preparados para lutar. Então o Zoro precisa ter o controle de sua espada. Esse é o principal upgrade que ele precisa nesse momento. E depois disso, nós podemos pensar em ver o futuro, mas eu acho isso um pouco improvável. Eu acho que é algo que teria que ter um motivo muito bom para acontecer, já que o Zoro é mais um personagem de vamos ver quem bate mais forte, do que uma luta um pouco mais estratégica, e que foi, por exemplo, o Snakeman versus o Katakuri, né, que teve ali momentos incríveis onde a parte do Haki da observação avançada era realmente utilizado com maestria. Então ele precisa ser trabalhado para ter um momento incrível para ele aprender esse Haki, o que eu acho de fato improvável. Masterizar o Haki do rei avançado, que eu acho que como era um momento muito crítico, aquilo lá aconteceu, mas ele não sabe o que tem, então dificilmente ele vai conseguir utilizar isso por livre e espontânea vontade. Então essas são as 2 características que eu acho que o Zoro precisa melhorar e vai melhorar
nesse próximo arco, numa possível próxima luta. Obviamente que isso vem também com o fato dele conseguir transformar a Emma numa Kokutou. As lâminas negras são algo muito misterioso ainda, principalmente porque a gente vê personagens como Shanks, Roger não tendo espadas com lâminas 100% negras que nem a Yoro. E isso é um detalhe curioso, eu acho que tem muito mais a ver com o haki do armamento do que propriamente com o haki do rei. Então eu acho que o Zoro pode ter aí um trabalho muito bem levado pro haki do rei, do armamento, para ele conseguir alcançar o nível de lâmina negra, coisa que poucas pessoas no universo de One Piece conseguiram, aparentemente. Talvez isso seja porque Shanks, Roger, Barba Branca focaram mais em utilizar o haki do rei, em aumentar as capacidades desse haki, que obviamente é muito forte, do que simplesmente conseguir implementar o haki do armamento 100% na arma. Claro, é uma suposição, não tem como ter certeza de como as lâminas negras são feitas. A gente vai descobrir isso num curto período de tempo, já que a gente está chegando no momento em que isso vai acontecer, né? E como a gente não viu a Emma até o momento certinho, né? É difícil. A gente até chegou a ver ele utilizando ela para cortar o iceberg onde estava a Bonnie, mas não vimos a cor da espada, então acabou que não dá para ter certeza o que aconteceu. E vamos então para Luffy do Chapéu de Palha, esse que eu acho que agora é o mais complexo de todos. Claro, aumentar suas habilidades com cada um dos hakis é uma maneira óbvia dele aumentar os seus poderes, mas precisa ter algo a mais. Nunca funciona só assim com One Piece. Quando ele enfrentou o Katakuri, veio uma nova versão da quarta marcha, veio uma nova habilidade junto com isso. Então nunca é algo separado, nunca é só uma coisa. Quando a gente viu o haki dele sendo melhorado, precisou também de uma nova transformação. E que momento melhor para trabalhar como funciona a fruta dele, sendo que vai aparecer simplesmente o cientista mais absurdo de One Piece, o Vegapunk. E nesse momento a gente vai ter o conhecimento sobre as Akumas no Mi e a capacidade de aumentar as habilidades de cada uma das frutas. E isso pode se estender para que ele consiga mudar entre suas marchas, controlar melhor a sua Akuma no Mi, usar o despertar sem se cansar tanto, conseguir usar a quarta marcha sem detonar o corpo dele por conta do haki. Isso são tudo coisas que o Luffy precisa fazer para melhorar. De todos esses personagens, até mesmo de Usopp, Nami, Robin, todos eles, o Luffy é o mais delicado de todos, porque ele meio que tá no topo de tudo aquilo que a gente já viu que é forte. Obviamente não dá para comparar com uma arma ancestral, por exemplo, mas ele tá no auge de tudo que a gente conseguiu ver. O único que bateu de frente com esse auge até o momento foi Kaido. Shanks é um exemplo de maestria de hakis. A gente viu que tem algumas coisas muito interessantes sobre os hakis dele que elevavam o nível dele um pouco para cima. Então eu acho que o Luffy tem muita capacidade de melhorar cada um dos hakis, principalmente do rei, que vai ser o mais utilizado daqui pra frente. E uma melhora na sua fruta, de alguma forma, não uma sexta marcha, eu acho que isso não vai rolar, pelo menos não agora, mas algo que seja intercalar as habilidades, melhorar as capacidades de cada uma dessas habilidades separadamente, e para isso a gente precisa ter um trabalho nas frutas, entender como elas funcionam para entender como ele vai melhorar tudo isso. E então ele se tornaria o homem mais livre do mundo e sua liberdade traria sorrisos para todo o universo de One Piece. E eu espero que eu tenha feito você sorrir com esse vídeo ou se divertir com ele e entender um pouco mais sobre o que pode acontecer com cada um desses chapéus de palha que eu comentei. Se você gostar, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, que você me ajuda muito, é de graça e você acompanha tudo sobre o universo de One Piece. Além de também deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, ou por exemplo comentar qual vai ser a nova habilidade de Luffy, Zoro ou Sanji. Um abraço, valeu, falou e eu fui!